Depois da bolsa ela subir por 6 pregões consecutivos, o mercado fechou em queda. Hoje o mercado financeiro tem uma desvalorização de 0,39%. E começa o fechamento do mercado com a seguinte mensagem: será que a bolsa vai iniciar uma queda, uma correção natural nesse curto espaço de tempo? Ou a gente vai engatar o otimismo ao longo da semana inteira e amanhã o mercado continuará subindo? Vamos lá, dar uma olhadinha em quais foram os principais movimentos do mercado no dia de hoje. Bom, o índice Bovespa ele trabalha na região da máxima histórica, essa casa dos 106 mil pontos. Esse daqui é um nível de bastante importância nesse curto espaço de tempo, porque isso está totalmente alinhado que o mercado toca nesses patamares de preço e inicia um processo de correção. Toca nesse patamar de preço e inicia um processo de correção. Se a gente levar em consideração que a nossa tendência do mercado ela é de alta, eu tenho um nível de resistência muito bem desenhado. Eu tenho dois cenários aqui a serem estudados com a bolsa de valores. Cenário número 1. O cenário número 1 é ou a bolsa ela inicia um processo de correção que na minha leitura seria saudável depois de subir para os 6 pregões. Hoje a bolsa cai 0,4, então a bolsa poderia cair até essa casa dos 103.500 e aí sim depois ele poder voltar a subir, ou ele passar direto essa casa dos 106 mil e buscar a casa dos 110 mil pontos. Então, bolsa sobe por 6, hoje caiu um pregão. Já o mercado de câmbio, o mercado de dólar, a gente tem aqui ele trabalhando dentro desse movimento lateral. A gente teve uma movimentação direcional de alta. Ontem o dólar caiu e hoje ele ficou próximo da sua estabilidade. Eu não tenho uma tendência direcionada para o nosso mercado. Eu tenho aqui o nível de resistência muito bem desenhado em 4.200. Caso venha romper o 4.200, é uma sinalização de alta. Ponto número 1, ou ponto número 2, o dólar iniciar um processo de queda, ele perder a casa dos 130, ele poderia cair até os 4,058. Eu separei aqui vários papéis para a gente poder fazer um acompanhamento, tem várias atualizações e vou aproveitar e falar um pouco sobre Petro, Vale, bancos e também as outras oportunidades. E já deixo o reforço aqui para você, se você faz parte aqui do nosso radar técnico, fique de olho, tivemos atualizações de stop das posições que estão em andamento, operações que já atingiram o nosso alvo, operações que foram encerradas, então dá uma olhadinha lá, que foi todas as atualizações foram feitas no nosso mercado. Eu começo aqui falando um pouco sobre Petrobras. A Petrobras também, depois de ter uma alta de 6 pregões consecutivos, ela toca nesse patamar de R$ 28 e hoje cai. A Petrobras desvaloriza na casa de 1%. Perceba que eu tenho aqui um nível de resistência muito bem importante e é a formação de um arame de baixo em Petro. Caso ela volte abaixo desses 27,50, o papel poderia cair nesse primeiro momento em R$ 27, tá certo? Então, ou a atenção a Petro vai cair ou ela vai passar por um período lateral. Eu tenho as ações da Vale. A Vale hoje também ficou dentro de uma movimentaçãozinha um pouco mais travada, onde eu tenho aqui o nível de preço previamente sendo estabelecido nesses R$ 47,46/46,80. Se eventualmente ficar abaixo desses 47, próximo ponto de parada, R$ 45. Ponto número 1. Ponto número 2, se as ações voltarem acima desses R$ 45,50, a Vale poderia subir até os R$ 50. Dá um giro aqui no mercado, no setor bancário. O Itaú hoje ficou próximo da sua estabilidade, ela sobe. Eu não tenho uma tendência muito direcionada nesse curto espaço para ITSA4, resistência 1, suporte 1. Então, da forma que está estruturada, eu deixo dois cenários para Itaú. Ou ela sobe mais um pouco até a casa dos 36, ou ela inicia um processo de correção, volta para os 34, perdeu 34, cai até 32,50. Depois eu tenho o BBDC4, as ações do Bradesco elas chamam um pouco a atenção, porque elas subiram forte nesse curto espaço de tempo e nesse período ela atinge aqui uma resistência bastante relevante. Topo anterior e agora ela me monta um candlezinho vendedor exatamente em cima da nossa média de 200 períodos. Perder aqui a mínima de R$ 35, as ações de Bradesco sinalizariam uma queda até 33,70. E por último, não menos importante, eu tenho as ações do Banco do Brasil. Na realidade, é o banco que mais chama atenção se a gente for comparar com Itaú e Bradesco. O que a gente tem aqui, tá? O mercado sobe, corrige, espaço para voltar a subir. Se eventualmente o Bradesco trabalhar acima desses 45,60, a gente poderia ter uma movimentaçãozinha de alta, próximo ponto de parada a 49 e depois R$ 50. Beleza? Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre algumas ações que estão no nosso radar. Queria já chamar alguns destaques. A RZZ3 é uma ação que eu tenho comentado muito sobre essa formação de mastro bandeira. O mercado subiu,
passa por uma consolidação da forma que está estruturado. As ações da Arezzo, elas teriam espaço para continuar o seu movimento de alta. O papel hoje sobe 2,76% e uma sinalização bastante positiva das ações. O mercado ela poderia aí subir até nesse primeiro espaço em 61,50 e depois ele poderia ir até a casa dos 65 reais. Prosseguindo, eu tenho B3SA. Atenção que nós iniciamos uma compra nesse papel no dia de hoje. Atenção se você faz parte aí do nosso radar técnico. As ações da B3SA, elas trabalham aqui acima desse nível de resistência em 45,60 e da forma que está estruturado, tem uma formação de pivô de alta e uma operaçãozinha de rompimento. Então, rompimento de resistência, cenário positivo para B3SA. Cielo continua no nosso radar, não temos nada de movimentações. Coloca aqui o gráfico de 60 minutos, colocando um gráfico de 60 minutos, ainda o rompimento desses 7,90, a gente vai avaliar uma entrada na compra, esperando aqui o mercado sair dessa consolidação. Então, atenção aí, que a gente pode ter um espaço bem direcionado para Ciel 3. Trisul, olha que bacana. Trisul eu comentei bastante aqui no fechamento do mercado e também no nosso radar técnico de uma compra acima desses R$10,15. E hoje o papel rompeu, acionou o nosso ponto de entrada e olha que bacana, subiu 8%. Apesar da bolsa cair, as ações da Trisul elas romperam essa resistência e o próximo ponto de parada em 11,40. Então, da forma que está estruturada, temos um espaço ainda para uma valorização do papel de mais 6% neste curto espaço de tempo. Outra ação que a gente também iniciou uma posiçãozinha foram as ações da Via Varejo. Elas aqui trabalham acima dessa casa de 8, tentou trabalhar acima de R$8 nesse curto espaço de tempo. Eu vou monitorar se ela ficar acima dos R$8. A sinalização é bastante positiva para a Via Varejo. HBOR 3 é uma operação também que chama a nossa atenção. O papel rompe esses 3,20, sobe, lateraliza. Falei, seu Zé, tudo bem? E tem espaço para continuar seu movimento de alta. Só hoje a HBOR subiu 7%, com espaço para continuar subindo. O GPA ainda fica no nosso radar de compra, acima desses 19,90. Esse rompimento de 19,90, teremos aí uma sinalização positiva, acredito que até os R$28. E posteriormente, eu tenho aqui CRFB3, as ações do Carrefour, colocando um gráfico de 60 minutos. A gente consegue interpretar que o papel segue dentro de uma consolidaçãozinha. Eu posso até colocar aqui uma linha de tendência de baixa e agora eu percebo que essa linha de tendência de baixa fica para trás e da forma que está estruturado, a gente tem espaço para um movimento um pouco mais direcional de alta. Sul América, Sula 11, também comentamos ao longo dessa semana, o papel acima desses R$48 sinalizaria uma movimentação positiva e a gente vai ficar de olho nessa retomada, nesse movimento um pouco mais positivo. E por último, não menos importante, eu tenho aqui as ações da Vulcabras, que foi uma ação também que nós comentamos recentemente, de uma possível movimentação de alta. O papel até performou. Deixa eu só carregar aqui o meu gráfico. Vulcabras, olha lá. Vulcabras, atenção, a gente comentou acima dessa superação de R$8, até o papel que rompeu e da forma que está estruturada, próximo ponto de parada em R$8,80, uma sinalização bastante positiva, tá certo? Bom, queria agradecer a sua companhia em mais um programa e lembrar a todos que o cenário internacional é um grande balizador, a gente vai ficar de olho na reforma da Previdência e também acompanhar a Bolsa. Depois de subir por 6 pregões consecutivos, hoje o mercado cai. Claro que temos algumas ações com possibilidade de subir e outras chamando um pouco a atenção. Lembrando a todos, utilizem stop loss, utilizem stop gain e se você faz parte do radar técnico, fique de olho nas nossas atualizações. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.